novo presidente da República, Jair Bolsonaro, assume o comando do Brasil no dia 1º de janeiro de 2019. Até lá, é importante entender o que está acontecendo no país e o que podemos esperar do futuro. Para falar sobre a conjuntura política e as perspectivas daqui para frente, o Planeta Azul convidou o professor Vitor Marchetti. Vitor Marchetti é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do ABC, onde leciona disciplinas sobre Estado, políticas públicas, Constituição, democracia e processos eleitorais. Formado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, tem mestrado e doutorado pela mesma universidade. Vitor, o que você espera do governo Bolsonaro, pelo menos neste ano, até antes de assumir? Então, a minha aposta é que neste começo de governo haverá uma intensificação de algumas agendas nesses dois campos, né? Eu acho que no campo da liberal, acho que a reforma previdenciária, acho que a partir da primeira hora de governo vai ser a agenda que vai ser colocada em pauta, né? O Onyx Lorenzoni, que tem já se colocado como articulador político, né? Possível cotado aí para a Casa Civil, já tem dado sinais bastante firmes nessa direção, e acho que vem outras pautas no que diz respeito a esta questão mais do comportamento, conservadora do comportamento. E algumas privatizações, né, de algumas empresas estatais. Então acho que assim, o começo do governo me parece que vai ser uma estratégia de colocar uma agenda forte, impactante, para ainda surfar nesse sentimento que vem das urnas, né? Usando um capital político da campanha. Um capital político eleitoral, quer dizer, ele foi eleito com uma votação bastante expressiva, né? 55% dos votos. Não tem carta branca, eu acho que isso é importante também, né? Quer dizer, eu acho que tinha uma expectativa da campanha do Bolsonaro de que ele fosse eleito em primeiro turno ou que num segundo turno superasse o placar mais forte, 60% dos votos. Isso não veio, né? Você disse que a reforma da Previdência talvez seja um dos principais temas logo no início do governo. Os militares ganharam muita influência no parlamento e no governo. Com essa presença militar, você acha que vem uma reforma da Previdência que corte privilégios? Não acredito, Gabriel. Eu acho que tem dois setores aí que, do ponto de vista previdenciário, me parece que vão ser setores mais difíceis de serem mexidos. Primeiro é a corporação militar, que tem uma força bastante significativa neste governo. O Bolsonaro tem um apoio muito importante dos oficiais de reserva, né? A gente sabe que dos da ativa ele teve bastante dificuldade de construir alianças e tudo mais, e construiu canais de comunicação. Mas nos que não estão na ativa, né? Nos inativos, nos aposentados, ele já tinha bastante penetração e diálogo, e me parece que isso vai colocar aí uma barreira bastante firme em relação à reforma previdenciária nesse setor. O outro setor que acredito que ele vai ter bastante dificuldade é mexer com a magistratura, com o Poder Judiciário, né? Que também é um setor que, do ponto de vista corporativo, é muito forte e que vem empoderado nesse processo todo dos últimos 5 anos, né? Quer dizer, o protagonismo que o Poder Judiciário assumiu nos últimos anos o colocou numa posição de ter uma barganha, um lobby político muito forte, e que me parece que esses dois setores não vão ser mexidos. Mas então, certamente, eu acho que esses dois blocos, militares e judiciário, eu acho que vão ser setores do serviço público que vão oferecer maior barreira no sentido de promover algumas mudanças. Eu acho que no setor de educação e na área de saúde, é bem provável que eles façam algumas mudanças para reduzir salários e impactar lá na questão previdenciária. O empresário Paulo Guedes, que provavelmente será o ministro da Fazenda de Bolsonaro, falou em sair do Acordo de Paris, do clima, falou em sair do Mercosul. Isso não mostra um Brasil retrógrado, um Brasil que se encolhe, um Brasil que se fecha? Eu acho que esse vai ser o grande desafio dele do ponto de vista das relações internacionais, né? Quer dizer, você tem tido reações no mundo todo, jornais ditos liberais, né? O Economist, Financial Times, enfim, você tem uma série de movimentação dos think tanks internacionais olhando com alguma cautela os movimentos aqui no Brasil, porque isso certamente vai ter impacto no comércio mundial. Quer dizer, o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Tem um mercado consumidor interno muito relevante para a economia mundial. É a 10ª economia do mundo. A 10ª economia no mundo. Quer dizer, a relação com a China, a relação com os Estados Unidos. Já houve momentos também na campanha que você dizia, não vamos
negociar mais com a China. A gente não tem capacidade de substituir, né? Uma política de substituição de importação, acho que está longe, né? Principalmente depois de uma grave crise da nossa indústria, nós temos um parque industrial muito mais ineficaz hoje para promover uma política nesse sentido. E algumas questões que eram colocadas lá atrás que já geraram, do ponto de vista do mercado internacional, alguma reação. Por exemplo, fundir o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Essa não é uma questão só de política interna, né? Porque ele colocava isso do ponto de vista de facilitar as licenças ambientais, que isso atravancava certo desenvolvimento, né? Da agricultura, do agronegócio e tal. E os próprios produtores rurais, os grandes produtores rurais, disseram, olha, mas se fizer isso, nós perdemos alguns selos, que são selos fundamentais para que alguns países europeus, tal, alguns mercados recebam os nossos produtos. Quer dizer, a gente perde alguns selos que não podem ser perdidos porque isso vai afetar enormemente a nossa capacidade de exportação. Então eu acho que assim, algumas questões que foram apresentadas aí como medidas a serem tomadas para atender esse mercado interno, essas questões internas de fechamento do país, eu acho que a própria pressão de parcela do empresariado brasileiro vai fazer com que essas agendas tenham um recuo nessas agendas, porque um país como o Brasil não tem condições de se fechar. Uma coisa é você dizer que uma economia como a norte-americana se fecha para o mundo, tem políticas mais protecionistas. Mas é a maior do mundo. Outra é você colocar o Brasil fechando as suas fronteiras, mesmo no Mercosul, né? Quer dizer, a relação que a gente tem comercial com a Argentina, quer dizer, com a América Latina, né, no sentido mais amplo, de exportação de bens já com capital agregado, né, então produção de veículos, enfim. Quer dizer, tudo isso não é uma equação simples. A gente vai chegar aí, Gamberini, ao número recorde de partidos com assento no Congresso Nacional. Né?